estrutura... Ó, que é isso aí? Não pagou a conta, Gonçalo? A partir de agora, o paredão com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Cada um de nós fará uma pergunta e o presidente, claro, com a liberdade total, tempo que quiser para responder. Primeira pergunta. Reinaldo Carneiro Bastos, Marco Polo Del Nero é seu inimigo? Marco Polo Del Nero não tem mais relação com Reinaldo Carneiro Bastos e nem Reinaldo Carneiro Bastos com Marco Polo Del Nero. É uma página virada, pelo menos na minha vida, e da parte dele não sei porque nós não temos mais relação. Celso Cardoso. Presidente, em 2005 tivemos aquela lamentável máfia do apito que resultou na prisão de Edilson Pereira de Carvalho. E na ocasião ele acusou o senhor de pressionar a arbitragem, de pedir favores. Nada foi provado, é bom a gente lembrar isso. E aí o questionamento que eu faço é, por que o senhor acha que o Edilson fez esse tipo de denúncia contra o senhor? Não tenho a mínima ideia. Foi o único que processou ele e venceu, penhorou a casa dele, inclusive. E as palavras dele eram do homem acuado, do homem que virou capa de veja, do homem frágil e que saiu atirando para tudo quanto é lado naquele momento. E foi um momento em que eu me licenciei da federação, a Justiça Comum, a Justiça Desportiva, fizeram todos os levantamentos que tinham que fazer e fui absolvido em todos os lugares. Comigo não tem jogar poeira e sujeira embaixo do tapete. Investigue, eu fora do cargo. Fui para casa, quando tudo foi encerrado, voltei à Federação Paulista de Futebol. Foi assim em 2005 e é assim até hoje. Se tiver erro, vai ser identificado. E se alguém tiver que pagar a conta, vai pagar a conta. Não tem outro jeito de se administrar uma entidade que não é sua, uma entidade sem fins lucrativos, principalmente no futebol. Miller. Presidente, naquele Paulistão do Palmeiras, aquela confusão toda na final, o senhor teve alguma influência no TJD sobre a decisão contra o Palmeiras no último Paulistão? Teve alguma coisa do presidente nessa? Miller, é bom para a gente esclarecer isso. No dia que eu assumi, o Apolo renunciou, eu assumi a presidência da federação, eu chamei o Dr. Mauro Marcelo, que era o presidente do TJD à época, e disse isso aos clubes, que eu queria tirar o TJD do prédio da federação e que eu não teria nenhum diálogo com o TJD. É estatutário, é lei, são os órgãos independentes. Se tem alguém que pode me tirar fora a Assembleia Geral de Clubes, é o TJD. E assim eu procedi. No próximo mandato, quando venceu o mandato do Dr. Mauro Marcelo, que foram eleitos próximos, eu fiz o que me cabia fazer, indicar 2 pessoas. Os outros foram indicados por outros órgãos. Me perguntaram sobre presidente, mas isso não é problema meu. E assim foi feito até hoje. Fui lá 2 vezes na inauguração do prédio, fui agora, semana passada, que o STJD se reuniu lá, fui dar um abraço nos membros do TJD. Não me envolvo. É assim que a gente tem que trabalhar, claro, transparente. A autoridade do TJD é dele, da federação é minha, e cada um que faça o seu papel muito bem feito. O futebol brasileiro precisa disso muito claro na cabeça do torcedor, na cabeça de investidor, na cabeça de vocês da imprensa. A gente precisa dar exemplo, e a gente está dando. Chico Leite. Meu caro presidente, as quedas de Marinho e Del Nero abalaram a credibilidade do futebol brasileiro e, consequentemente, do paulista. Por que isso aconteceu e o que fazer? Fazer é ter humildade de trabalhar, de reconhecer que foi muito ruim para o futebol brasileiro isso. Aliás, vamos ser justos, futebol brasileiro, futebol sul-americano e futebol internacional. Isso não foi um problema nosso. Futebol sul-americano, sim. Quando eu cheguei para representar a CBF na Comebol, todos os presidentes eram novos. Então era um problema do futebol sul-americano, do futebol mundial, na CONCACAF, na UEFA, na FIFA. E aí você tem que trabalhar, você tem que dar exemplo, Chico. Não tem outro caminho. Você tem que botar... 2 de janeiro começa a nova administração da Federação Paulista de Futebol. É só vocês vão receber quem é a comissão de ética, quem é o conselho fiscal, com a médica Paula Mandela, doutor Cossenzo, que é o promotor
é o outro. O Vanderlei, que é um ex-presidente da Ponte Preta, que é um cara expert em contabilidade, em administração de empresas. Além disso, para o Conselho Fiscal, nós contratamos uma outra auditoria independente da federação para ajudarem a eles a analisarem os números. Vocês vão ver a comissão de ética, o compliance da federação. Você tem que dar exemplo, trabalhar e dar exemplo. E enfrentar. Se teve um erro, teve uma falha, corrigir, tornar público e trabalhar. Você só apaga essa impressão muito ruim trabalhando e dando bons exemplos. Vampeta. Presidente, por que o senhor não conseguiu ser candidato a presidente da CBF na última eleição? Porque nem os clubes nem as federações quiseram. Eles, por unanimidade, escolheram um outro caminho e eu respeito. Eu só queria é que as eleições, que nós temos um estatuto um pouco mais transparente, mais claro, mais viável. E nós mudamos, nós fizemos aqui. Os estatutos, antigamente, 5 dias você convocava uma eleição. Agora tem 30 dias, tem 15 dias para se trabalhar. A comissão eleitoral tem que ser externa, não pode ser uma comissão eleitoral nossa. E isso foi feito. As chapas são registradas em cartório. Para dificultar, assinou para 2, assinou para 3, acabou de madrugada. Então, eu respeitei a decisão dos clubes. Eu pus meu nome, os clubes e as federações não quiseram. Respeito e vou continuar trabalhando e estou à minha disposição para prestar o serviço que for bom, que eu entender pertinente, estou à disposição do futebol brasileiro. Guilherme Camargo. Presidente, o que você acha do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti? Acho uma boa pessoa. Eu tive uma relação com ele muito próxima em todo o mandato do Paulo Nobre e até quase o fim desse segundo mandato. É um palmeirense apaixonado pelo clube, ele dedica a sua vida inteira ao clube e tem as dificuldades que todo presidente de grande clube tem. Eu disse agora há pouco para o Flávio, futebol é também dinheiro, mas não é só dinheiro. Ele tem que administrar um monte de vaidades, a sua torcida ávida por mais títulos do que está ganhando. O Palmeiras ganhou 3 títulos, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. O torcedor palmeirense quer muito mais que isso. Então ele tem que até administrar essa dificuldade, enfrentar esses leões todo dia e entregar ao torcedor o que ele está esperando que o torcedor dê.